Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Hoje vou começar a segunda parte do estudo O Natal e o seu Paganismo. Hoje, 6/7/2021, às 21h36. Eu começo aqui agora mandando um recadinho para você que é fiel, justo, coerente, correto. Você, mulher, homem, jovens, idosos. Se possível, dá uma paradinha agora no vídeo. Põe seu joelho no chão e ore. E depois da oração, volte para o vídeo, atento, em paz, ungido pelo Espírito Santo. E antes de começar, peço a você, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. É muito importante. Vamos lá. A segunda parte começa assim. Os pagãos em todo o mundo conhecido já celebravam esta data séculos antes do nascimento do Salvador. O unigênito, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de nascimento, nem nessa data, nem em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo, porém, existe sim a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a sua ressurreição. Vamos lá? Então, assim, é bastante simples. É só você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Vamos lá? E depois vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Primeiro leiamos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. E depois vamos ao Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14 e 17. Agora, que costumes são esses que você vê tão de errado no Natal? Então, o que eu posso falar para você é fazer um pequeno desenho de algumas coisas pagãs que você tem dentro da tua casa e não sabe. Você que se diz convertido. Então vamos lá. Guirlanda, velas e o próprio Papai Noel, aquele bonequinho. O próprio mandamento fala que não é para você fazer nada de adoração que há em cima dos céus, embaixo da terra, no mar. Então, quando você põe numa árvore alguma coisa, algum tipo de boneco, e ali aquele boneco representa algo, então não deixa de ser uma adoração. Mas assim, a guirlanda, que é uma coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas, que enfeita as portas de tantos lares, é de origem pagã. Dela disse Frederick John Hanskes em seu livro Answering to Questions. Resposta a algumas perguntas. A guirlanda remonta os costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração para a festividade que se celebra ao mesmo tempo o atual Natal. A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. Também as velas são símbolos tradicionais do Natal. Uma vela, uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao ocaso para reanimar ao deus Sol, quando este se extinguiam para dar luz à noite, para dar lugar à luz à noite.
Aquele que é chamado de Papai Noel é uma lenda baseada em Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, páginas 648 e 649, diz: São Nicolau, o bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Conta-se uma lenda segundo o qual presenteava ocultamente a 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar em secreto na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau. Os pais castigavam os seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira de Papai Noel, Rei Magos e do menino Baal. Por isso, não é de se estranhar que, ao chegarem à idade adulta, também creiam que Deus é um mero mito. Então, o que eu estou querendo explicar aqui em relação a isso para você entender um pouquinho mais? A história do Papai Noel nada mais é do que um ato que as pessoas têm que entender que, dentro de um simbolismo, não prediz sorte, não prediz amor, não prediz felicidade, bênçãos ou qualquer outra coisa. Primeiro, a Bíblia não nos dá o parecer que qualquer dia de dezembro seja um dia de nascimento do Salvador, o qual conhecemos como Jesus. E nem tampouco Papai Noel é um ser espiritual ao qual faz alguém ser mais feliz ou mais triste. Sexta parte do estudo: Natal e o paganismo. Certo menino, sentindo-se triste, desiludido, ao conhecer a verdade acerca do Papai Noel, comentou a um amiguinho: sim, também vou me informar acerca do tal Baal. É cristão ensinar às crianças mitos e mentiras? Olha o que o Criador disse: nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Levítico capítulo 19, versículo 11. Ainda que a mente humana pareça bem e justificado, o Criador, porém, disse: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Estudando os fatos, vemos com assombro que o costume de celebrar o Natal, em realidade, não é costume cristão, mas sim pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia, no qual o mundo tem caído. O que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal? Você sabe? Então, vamos lá. As falsas religiões sempre utilizaram a madeira, bem como as árvores, com fins de idolatria. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Oséias capítulo 4, versículo 13.
Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Criador que fizeres para ti. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21. Essas árvores ou pedaços de madeira serviam para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação. É bíblica a troca de presentes? Você pode me dizer? Então vamos lá. Olha o que a Bíblia fala. Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 a 155. A troca de presente entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália, e os cristãos seguramente a copiaram dos pagãos, como o demonstra com clareza e conselho de Tertuliano. O costume de trocar presentes com amigos e presentes durante a época natalina não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ele não celebra o nascimento do unigênito, nem o honra. Suponhamos que alguma pessoa que você estima está aniversariando. Você a honraria comprando presentes para os seus próprios amigos? Omitiria a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo deste ponto de vista? Então, o que eu estou querendo que você entenda? O paganismo sempre existiu porque o mal, quando conseguiu por alguns segundos viver no céu, onde tudo era perfeito, contaminou. E dali começou uma falsa adoração ao que não é verdadeiro. E desde então, aquilo que é falso, ele sempre utiliza dos elementos para parecer que é verdadeiro, para que venha te enganar. E aqui o texto ele fala bem claro sobre árvore, sobre madeira. Então, se você é uma pessoa que guarda a cruz dentro de casa, guarda a árvore de Natal dentro de casa, que tem quadros de madeira com fotos de, sei lá qual é a divindade, barro, o que for, não é para ter. A Bíblia condena. Pode jogar tudo fora. O que não presta para você não presta para ninguém. Jogue fora. Então vamos lá. A sétima parte do estudo, sendo que ainda continua na parte 2, na segunda parte. A sétima parte porque você vai ver que a folha fala a sétima parte, mas é segunda parte. Natal e o paganismo. Com tudo isto, é precisamente o que as pessoas fazem em todo o mundo. Observam um dia em que o Salvador não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes e amigos. Porém, anos de experiência nos ensinam que os salvos, confessos, se esquecem de dar o que deviam ao unigênito e à sua obra. No mês de dezembro, este é o mês em que mais sofre a obra do Criador. Aparentemente, as pessoas estão tão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram do Salvador e nem da sua obra. Depois, durante janeiro e fevereiro, tratam de recuperar tudo o que gastaram no Natal, de modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão a Cristo e sua obra, não voltam à normalidade até março. Vejamos o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Com respeito aos presentes que levaram aos magos quando Jesus nasceu. E tendo nascido um menino em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, ofertaram dádivas,
ouro, incenso e mirra. Isso é, em vez de você ficar se preocupando em amigo oculto, em dar presente para pai, mãe, esposa, filhos, se preocupe em fazer a obra, porque hoje não temos mais o Salvador para a gente abrir os nossos potes de ouros, incenso e mirra, mas temos o necessitado que naquele dia, naquele mês, naquele ano passou o tempo todo debaixo do sol, da chuva, do vento e da poeira. Muito mal tinha água para beber, roupas para se vestir. Então, já que você pode escolher um mês para fazer alguma coisa por algum necessitado, escolha o mês de dezembro, faça a obra, o evangelismo. Se possível, faça todos os dias do ano, mas se você não pode, escolha um mês e nesse mês ajude aquela pessoa. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 2 ou 3 quentinhas ou algumas garrafas de água. Não importa, desde que seja o seu melhor de verdade. Não é resto, é melhor. Por que os magos levaram presente ao Salvador? Alguém pode me dizer? Por ser o dia do seu nascimento, de maneira nenhuma, pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do seu nascimento. Mateus 2,16. Mateus capítulo 2, versículo 16. Ao contrário do que mostram os presépios, o Salvador já estava numa casa, não numa estrebaria. Então os magos deram presente uns aos outros para deixar-nos exemplo a ser imitado. Não, eles não trocaram presentes com seus amigos e familiares, nem entre si mesmo, mas sim presentearam unicamente o Filho do Homem, que é o Salvador. Vamos à pergunta. A pergunta é: por quê? Essa é a pergunta. Por quê? O mencionado comentário bíblico de Adam Clarke, volume 5, página 46, diz, versículo 11: ofereceram-lhe presente. No Oriente não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente e em algumas ilhas do Pacífico Sul. Aí está, os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de troca-troca de presente para honrar o nascimento do Filho do Homem. Vamos ao que interessa. Para quem realmente estuda um pouquinho de história, só uma vírgula de todos os textos, vai entender que toda vez que o rei soberano, vamos lá, Nabucodonosor, né? Nabucodonosor tinha invadido, conquistado vários territórios, vários países. Todas as vezes que aquele rei que tinha sido conquistado pelo Nabucodonosor o visitava, ele levava presentes. Ouro, mirra, mulheres, não importa qual seria o presente, mas ele levava. E lá dava ao rei como uma oferta de paz. Como falando para o rei: sou o seu amigo, e aqui está, eu chego na tua casa não de mão vazia, toma aqui. Por isso que é de bom grado, quando você vai visitar alguém, não importa quem seja, você levar também alguma coisa. A televisão mostra muitas pessoas chegando com uma garrafa de vinho, mas você não precisa levar vinho na casa de ninguém. Você pode levar um chocolate, você pode levar uma lembrancinha para as crianças, caso aquela pessoa tenha filhos, para você chegar na casa da pessoa e falar assim: ó, sou seu amigo, eu venho em oferta de paz. Você agradar aquela pessoa que você está indo visitar. Isso é de bom grado. Toda vez que eu vou na casa de alguém, não de pessoas corriqueiras que todo dia se vê, né? Mas assim, de pessoas que levam 1 ano, 6 meses, 2 anos, ou que eu nunca fui na casa daquela pessoa, eu tenho o costume de levar alguma coisa. Eu tenho costume. Até para a pessoa entender que eu não estou indo lá
levar problema, eu não estou indo lá levar um olho grande, uma inveja, eu não estou indo lá levar uma briga, contenda, problemas, porque tem pessoas que só vão na sua casa para isso. Mas eu estou indo lá em espírito de paz e já chego abençoando. Então assim, e é bom você ter esse costume. Mas por que eu estou falando isso sobre o Salvador? Porque muitos falam assim, ele recebeu presente porque ele era um anjo. Ele recebeu presente porque ele era o próprio Criador. Mentira. Não é. É porque os reis magos, segundo a profecia que já existia desde a de Noé, eles entenderam que aquela criança era o prometido. Então eles reconheceram o quê? A soberania dele. A soberania, não tem nada a ver com rei. É soberano, soberania daquela criança. Então, continuando aqui ao texto. Procederam de acordo com o antigo costume oriental que consistia em levar presentes ao rei e apresentar-se-lhe a ele. Eles foram pessoalmente à presença do Salvador dos justos, portanto levaram oferendas da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levaram aqueles que hoje visitam um chefe de estado. Tá vendo o que eu estou falando com os costumes atuais de hoje? O costume de trocas de presente de Natal nada tem a ver com o nascimento do Filho do Homem. É apenas a continuação de um costume pagão. Eu botei pagão para a pessoa entender que isso não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com uma questão humana. Não é nem pagão, mas eu ponho pagão assim para a pessoa entender que realmente é algo que não se deve fazer dentro de um ato religioso. Tu pode fazer porque você realmente quer falar para aquela pessoa que você está indo até ela que você está com espírito de paz. Outra pergunta. Um Natal corrigidamente cristão poderia realmente honrar ao Salvador? Vamos ver? Há pessoas que insistem em que, apesar das raízes do Natal, estaremos no paganismo. Agora eles não observam o Natal para honrarem um falso Criador, o Deus Sol, senão para honrarem ao Salvador. Mas diz o Criador: guarda-te que não te alcances seguindo-as e que não perguntes acerca de seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações, os seus deuses, do meu modo também farei eu, assim não farás ao Criador. Porque tudo o que é abominável ao Criador e que ele odeia, fizeram eles e seus deuses. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 30 e 31. Assim diz o Criador: não aprendais o caminho dos ímpios, porque os costumes dos povos são vaidade. Jeremias 10, 2 ao 3. O Criador disse-nos claramente que não aceitará este tipo de adoração, ainda que tenha hoje a intenção de honrá-lo. E teve a origem pagã. Então, eu espero que você tenha gostado dessa segunda parte do estudo, porque senão ficaria muito grande o estudo e eu estou narrando para justamente só mostrar o papiro. Alguns vídeos eu apareço, outros vídeos não, mas é assim que vai, tá bom? Sejam abençoados, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar. É muito importante. Um abraço. Seja abençoado, você e sua família. Tchau. Celebra o nascimento do unigênito e nem o honra. Suponhamos que alguma pessoa que você estima está aniversariando. Você a honraria comprando presentes para o seu próprio amigo?
ou omitiria a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo deste ponto de vista? Contudo, isto é precisamente o que as pessoas fazem em todo o mundo. Observam um dia em que o Salvador não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para presentear os parentes e amigos. Porém, anos de experiência nos ensinam que os salvos, confessos, se esquecem de dar o que deviam ao unigênito e à sua obra. Lembrando que quando eu falo salvos, é porque todos que levantam a mão e se apresentam, não é para ganhar carro, dinheiro, esposo, esposa nova. Não, a pessoa está ali, não é para ser curada, não é para ser fragmentado como um favor que o Criador está fazendo àquela pessoa, por isso que ela está ali. Não. Todos que estão ali estão buscando a salvação. Se por algum motivo você entra na religião, lá aonde você está, ou aonde você vai, e você ainda não entendeu que inicialmente a pessoa que fundou aquela religião ali, estou falando de igrejas evangélicas, católicas, muçulmanas, Testemunha de Jeová e Adventista do Sétimo Dia. Inicialmente, quando aquilo ali foi inventado pelo dono da placa religiosa, que você tem que entender que aquilo ali tem um CNPJ e tem um dono que é chamado de pastor, de presbítero, de bispo, de presidente, enfim, ancião, não importa qual nome que dê, mas é o dono. É o dono que fez o CNPJ e botou o nome lá na placa religiosa que você conhece como igreja A, B ou C. Ou templo, né? Inicialmente é para as pessoas buscarem ali para ser salvos. Depois da salvação que vem a cura da doença, a cura das enfermidades, dos vícios, problemas no casamento que são resolvidos. E muitas vezes a solução está em separar, né? Não é em se ficar juntos. Problema com os filhos, etc. Então, assim, inicialmente é a salvação que as pessoas têm que procurar ali, não dinheiro, marido ou esposa. É na categoria de salvação, de ser salvo, de ter direito à vida pós-morte. Mas o troço se inverteu. As pessoas estão ali para consumo próprio, para adquirir bens, e a salvação vem, né, da forma que tiver que vir. Se veio, veio. Se não veio, tudo bem. Então, voltando aqui. Um dia em que o Salvador não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes e amigos. Porém, anos de experiência nos ensina que os salvos, confessos, se esquecem de dar o que deviam ao unigênito e à sua obra. Quando eu escrevo aqui dar o que devia, não é dinheiro não, tá, meu amado, minha amada? Esquece o dinheiro. Eu estou falando claramente que é doar a tua vida, doar o teu sentimento, doar o teu tempo em prol do necessitado, em prol da pessoa que precisa de escutar a palavra. No mês de dezembro, este é o mês em que este é o mês em que mais sofre a obra do Criador. Mas por que eu estou falando em termos de sofrer a obra? É porque é o mês que a grande massa da população, com ou sem desculpas, porque quando você vai conversar com pessoas convertidas, que eu acredito que não estejam, mas que não são convertidas, mas eu falo convertidas, elas vêm com histórias que, mas eu faço para reunir a família. Pô, faz no mês de março, faz no mês de junho, julho, agosto,
Fazem qualquer mês uma janta para reunir os parentes. Não precisa ser 25 de dezembro, 24 de dezembro. Então são desculpas assim muito esdrúxulas. São desculpas esdrúxulas mesmo, de verdade. Que você olha a pessoa falando assim e você ainda pensa consigo: será que ela mesma acredita no que fala? Mas enfim, voltando à leitura. É o mês que mais sofre a obra do Criador. Aparentemente, as pessoas estão tão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram do Salvador e nem da sua obra. Depois do Natal e principalmente Ano Novo, aí que vem cair a realidade na cabeça das pessoas. Janeiro, fevereiro. Então, assim, tratam de recuperar tudo que gastaram no Natal, de modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão ao Salvador e sua obra, não volta à normalidade até março. Isso para quem ganha bem, tá? Para quem ganha aí acima de 3 salários mínimos. Porque quem ganha abaixo de 3 salários mínimos, chega a metade do ano e ainda tem dívida. Porque parcela tudo o que der para parcelar para dar presente para neto, para filho, comprar alguma coisa para dentro de casa, para comer. E quando vai ver, já chegou a metade do ano e ainda não acabou as dívidas. Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 2, versículo 1, 11. Só você ler aí, tá? Mateus, capítulo 2, versículo 1 até o 11. Dá uma pausa aí, lê, depois volta. Com respeito aos presentes que levaram os magos quando Jesus nasceu. E tendo nascido o menino em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aí eu falo para você uma coisa simples, para ver se eu tô certo ou errado. Hoje, fisicamente, não temos mais o Salvador, que você conhece como Jesus, mas eu já expliquei o porquê que eu não falo esse nome, para que a gente venha, nós, entregar alguma coisa até ele. Porque esse tempo acabou. Ele já falou lá nos evangelhos que chegará um tempo que ele não estará mais conosco. E ele não está mais conosco, então você não precisa dar mais nada em lugar nenhum em nome dele. Ah, mas a igreja tal, o templo de Macumba tal, o templo da maçonaria tal, o templo da igreja católica tal, tá falando que tem que continuar a obra, do Salvador doando qualquer valor. Mentira, não existe mais essa ordem. Acabou. Hoje é interpessoal, é você com a pessoa. Aquela religião pode existir? Pode, mas por quê? Porque quando você pega um mendigo, um viciado, um alcoólatra, você tem que ter um lugar para aquela pessoa ir. E lá ela entender o que está de errado na vida dela e parar de praticar aquilo. Então a religião pode existir? Pode. Mas você não vai evangelizar em nome daquela religião. Você vai evangelizar em nome do Salvador e deixar a própria pessoa escolher para onde ela quer ir. Aí não vou falar em placa denominacional porque não importa. Mas se ela quer ir para a instituição A, B, C, deixa aí. Sabe por quê? A obra não é tua. Você é só um instrumento da obra. Pare de falar que está trabalhando para o Salvador, mas logo depois tu fala assim, ó, religião A, B e C. Para com isso. Você não está trabalhando para o Salvador, você está trabalhando para a religião. Para com isso. Vamos lá, outra pergunta. Por que os magos levaram presentes ao Salvador? Por ser o dia do seu nascimento? Não, de maneira nenhuma. Pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do seu nascimento. Ao contrário do que mostram os presépios, Salvador já estava numa casa, não numa estrebaria. Mateus 2,
versículo 16. Mateus capítulo 2, versículo 16. Para você pode parecer confuso? Pode, mas por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia, ela narra que os acontecimentos ocorreram e quando esses reis foram achados por Herodes, foi levado até o castelo. E nesse castelo, eles depois voltaram a procurar o menino. Então, é um tempo presente que você vê que passou-se dias. E ele já tinha nascido, não é que eles já chegaram lá e a cabeça do Salvador estava saindo ainda da vagina da mãe, não. Ele já tinha nascido já há alguns dias, no mínimo, e no máximo 2 ou 3 semanas. Essa questão da manjedoura é mais uma questão simbólica que a religião fez para buscar o sentimental. Mas quando você pega e você estuda, você vai entender que, no mínimo, já tinha passado os 8 dias da circuncisão. Que ele foi circunciso, ele foi lá, tirou o prepúcio, etc. Tal. Mas isso aí é uma questão que você tem que parar e estudar. Em vez de você ficar assim, mas como? Não, para e estuda. Vai atrás. Você tem cérebro, você tem pensamento. Então pare de querer comida já mastigada da boca de um para você engolir. Vai atrás da sua comida sólida. E tenha um bom filtro para você não ser mais um que venha trabalhar para os satanistas achando que está trabalhando para o Salvador. Vamos lá. Continuando o texto. Então os magos deram presentes uns aos outros para deixarmos exemplo a ser imitado? Não. Eles não trocaram nenhum presente com seus amigos e familiares, nem entre si mesmos, mas sim presentearam unicamente ao Filho do Homem, o qual você conhece como Jesus, que esse nome é pagão, então eu prefiro falar Salvador. Então, eu tô aqui falando contigo para que você venha entender mais um pouquinho que o Natal não tem nada a ver com dezembro, o Natal não tem nada a ver com março, o Natal não tem nada a ver com agosto, setembro, novembro. O Natal tem a ver com o nascimento de Nimrod ou Tammuz. Vamos lá, pro próximo capítulo.